Olá, pessoal. Meu nome é Janice, eu sou endocrinologista, sou diretora da Clínica Diabetes Saúde, membro do Corpo Clínico da Santa Casa de Belo Horizonte. Vamos começar aí os nossos primeiros momentos que são dedicados aí ao desenvolvimento pessoal. A gente sempre começa com técnicas, com explicação de algumas coisas do dia a dia relacionadas às nossas formações na parte educacional que podem ajudar vocês aí também, né, na vida e na saúde. Nós vamos falar sobre foco, né, foco, metas, né, foco para alcançar o que quer. Por que que nesses minutos iniciais a gente fala sobre algumas coisas que não tem nada a ver, né, com diabetes, com controle do peso, nem com doenças crônicas, mas na verdade tem tudo a ver. Porque nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre organização de vida, de tempo, sobre metas, sobre foco, que tem tudo a ver com o controle da nossa saúde no dia a dia. Tá? Então, o tema escolhido da semana foi foco. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Né? Eu gostei, né, de ter sido esse tema, que muita gente fala com a gente, eu não tenho foco, eu não concentro, eu não consigo fazer as coisas que eu planejei no dia. E aí eu tenho uma pergunta que eu quero que vocês escrevam aí. Para que você quer foco? Pense um segundo. Por que você quer ser uma pessoa mais focada? Ou para que você quer ser uma pessoa mais focada? A gente precisa definir primeiro na nossa vida por que a gente quer ter mais foco e para que você quer ter mais foco. Essas são duas perguntas muito importantes no dia a dia. Porque foco, concentração, aumento do rendimento do que a gente está fazendo no dia a dia, ele tem um objetivo, que é alcançar metas. Aí vem a segunda pergunta. Quais são as metas que você quer alcançar? O que você planejou alcançar no seu dia a dia? Na sua vida, na sua saúde, com a sua família? Porque muitas pessoas que nos dizem, e aí, né, só para esclarecer, né, além de ter toda uma formação acadêmica na área da medicina, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu tenho uma formação bem robusta em coaching, que eu uso para o meu dia a dia, por isso que a gente tem esses 10 minutos, né, para o dia a dia profissional. Então as pessoas estão respondendo aqui com clareza, para conseguir realizar o que eu planejei, para alcançar as metas profissionais, pessoais, de controle da saúde. Então, a gente vai falar sobre foco hoje, mas é muito importante que vocês tenham uma clareza sobre o que vocês querem, quais são os planos, quais são as metas, e que essas metas sejam traçadas de uma forma realística e com tempo definido para ocorrer, e que elas sejam importantes na vida de vocês. Na semana passada, nós falamos sobre meta, sobre alcance de meta e sobre a ferramenta SMART, que é uma forma de você clarear na sua cabeça como que você vai traçar as suas metas, o que você quer com mais clareza, tá? E quando a gente fala sobre foco, a gente quer saber o quê? Como que a gente vai melhorar o nosso foco. E foco é uma coisa legal porque a gente tem pelo menos 6, 7 destruidores completos do foco das pessoas no dia a dia, tá? E aí é importante vocês anotarem uma coisa. O importante não é a hora que você acorda ou a hora que você vai dormir, para você ter mais tempo para fazer coisas. O importante é o que você faz e produz nas horas em que você está acordado. E para isso a gente precisa de foco. Então a gente tem 7 situações no nosso dia a dia, eu acho que praticamente todo mundo que não tem esse conhecimento
e discute sobre essas ferramentas se perde. E aí, a recordista, né? A gente tem os recordistas, os top 10, né? E a gente tem uns que atrapalham, mas não são tanto. Então, primeira coisa para produzir mais, ter uma lista com pelo menos 5 coisas que você precisa fazer no seu dia na hora que você acorda. Por quê? A gente precisa planejar a mente da gente e o tempo da gente para cumprir as coisas que a gente quer, para alcançar as coisas que a gente quer. Então, quando você, no dia anterior, planeja o seu dia seguinte com tarefas, olha, amanhã tem 5 coisas, pelo menos, muito importantes que eu preciso fazer. Você já acorda condicionado a cumprir as tarefas. E a maioria das pessoas não tem o planejamento das coisas mais importantes que precisa fazer amanhã. Então, põe aí para mim, levanta o dedinho. Quem planeja, tem uma lista de pelo menos 3 a 5 tarefas que você não pode acabar o dia de amanhã sem cumprir. Coloca aí para mim quem tem. Então, essa é a primeira destruidora de foco. Se você não sabe o que você precisa fazer com clareza, seu corpo, sua mente já levanta desorganizada. Porque você acorda sem rumo, né? Então, coloque isso aí. Segundo, que esse é mortificante. Notificação de celular. Se você não quer fazer nada na sua vida, deixe todas as notificações do seu celular ligadas. WhatsApp, mensagem, Instagram, Facebook, e-mail, porque a cada momento que você escuta um som, ou que você vê uma luzinha piscando, ou que você vê o seu celular vibrando, o que a maioria das pessoas fazem? Param o que estavam fazendo, que até estavam focadas, concentradas em cumprir alguma tarefa, uma coisa que precisa, né, que quer, né, porque você coloca numa lista de tarefas aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. E aí toda hora o telefone e toca, e põe luzinha. Aí você pega o celular, mas ele mais aparece um abajur, né? Uma árvore de Natal, de tanto que ele brilha. Então, se você quer ter foco de verdade e passar para um outro nível na sua vida, pega o diabo do celular na hora que esse nosso encontro acabar e tira todas as notificações. A primeira coisa que você vai sentir é aquela dorzinha, né? Não, mas que vazio que minha vida tá. Por quê? Todo o tempo que você recorria ao celular, ele vai sobrar para que você faça as coisas que você quer. Então, isso é uma decisão. Eu quero ou eu não quero ter foco? Se você quer, tome uma atitude. Por quê? Mensagem não é urgência. Ninguém vai te mandar uma mensagem de WhatsApp ou de Instagram e Facebook para uma coisa urgente, né? Então, ninguém vai morrer de nada porque mandou uma mensagem de WhatsApp e você não viu agora, viu daqui 1, 2 horas. Então, faça um teste. Quer ter foco? Tira a notificação do celular. Quer continuar do jeito que você tá? Dobra as mensagens, libera tudo, deixa tocar o dia inteiro, que aí você vai ter uma vida desorganizada, né? Então, isso é uma escolha, tá? Então, isso é muito importante. Então, esse é o segundo para ter foco. O terceiro, deixe o celular longe de você quando você precisar se concentrar. Por quê? Porque a nossa mente é condicionada para se distrair.
Se você está acostumado a ter uma vida sem foco para nada, você tira as notificações, mas põe o celular aqui do lado. O que que você faz toda hora? Deixa eu dar uma olhadinha, não é assim? Vou dar uma olhadinha só para ver se tem alguma coisa importante. E aquilo ali parece uma droga. Na hora que você começa a dar uma olhadinha, eu falo assim, vou mandar uma mensagem para fulano. Se você não trabalhar a sua mente, na hora que você vê aquele tanto de bandeirinha verde no WhatsApp, você vai ficando. Quando você pensa, tem 10, 20, 40 minutos que você está ali naquela loucura. Eu tenho pessoas próximas a mim que falam que não queria entrar no WhatsApp, mas na hora que entra fica 1 hora. Como é que pode? O dia só tem 24. Como é que você passa 1 hora olhando mensagem, vendo vídeo, aquelas coisas? Não dá para render na vida se for dessa forma, tá? Até respondendo uma coisa que o pessoal já falou aqui nas mensagens, que seria a quarta. Até anotei aqui para não esquecer nenhuma, né? Que seria a quarta. Às vezes você planeja o seu dia, mas no meio do dia acontecem coisas que te tiram do seu planejado, tá? Então a gente precisa aprender a dizer não para o que é possível. Não seja Maria vai com as outras, né? Por quê? Você tem que tomar uma decisão. Você quer ou não quer progredir? Você quer ou não quer ter foco? Você quer ou não quer organizar a sua vida? Você quer ou não quer alcançar suas metas? Se você não quer, grita bem alto. Eu não quero. Quero continuar aqui do jeito que tá, né? Estou achando ruim, mas quero que continue péssimo. Não quero fazer mais nada. Se você quer, muda a sua atitude. Então, se você planejou fazer coisas importantes na sua lista de tarefas, e ciclano chega para você e fala assim, vamos pôr aqui, Matheus, que é o último que deu a mãozinha aqui. Matheus, vamos ali almoçar comigo? Vamos ali no shopping comprar alguma coisa? Você tem duas escolhas. Ou você fala, não posso ir com você neste momento, poderia ir em uma outra hora quando eu estiver desocupado. Ou você vai, Maria vai com as outras e não faz as coisas que você quer na vida, né? É uma escolha. Então aprenda a dizer não. Com isso ninguém tá falando que se um amigo passar mal, se um familiar precisar de uma ajuda no momento de doença, você não vai deixar aquilo que você tinha planejado para acudir uma pessoa, né? São situações, mas felizmente a maioria das coisas que te tiram do foco, você pode sim treinar, falar não, agora eu não posso. Eu preciso cumprir algumas coisas que eu tinha planejado, tá? A outra é a questão de multitarefas. Uma coisa é você fazer muitas coisas na sua vida. A outra é você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você não consegue mentalmente se concentrar em coisas importantes, né? Tudo bem, eu posso beber água, conversar com vocês, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo conversar com vocês e ver o WhatsApp ao mesmo tempo. Alguma coisa vai sair perdendo. E na saúde também é assim. Se você não se planeja para todas essas coisas e não tem foco para ter tempo para fazer as coisas que são importantes para você, dificilmente você vai ter o resultado que você gostaria de ter no seu dia a dia. Tá bom? Então eu deixo essas dicas aí para vocês, depois eu vou deixar algumas dicas lá no Pergunte para Endócrino do site, tá? Então pensem muito sobre isso que a gente falou agora nesses primeiros momentos e quer ter foco, quer ter resultado, quer ter objetivos e metas cumpridas, toma uma decisão na sua vida para aquilo que você quer, tá bom? Então, era isso, essa mensagem inicial. E agora nós vamos para começar o Pergunte para Diabetes, Pergunte para a Endócrino, tá bom? Como que funciona, gente? Quem quiser entrar na live e perguntar pessoalmente, é só clicar aí ou falar eu quero que eu chamo,
ou clica pedindo para participar da reunião, que eu libero, tá bom? Então vamos começar a colocar as perguntinhas aí para a gente começar a responder, discutir as dúvidas do dia a dia, que eu sei que não são poucas no dia a dia do diabetes. A gente já sabe que tem alguns temas que são mais recorrentes, às vezes alguns ficam para trás. Então, o Alex está falando aqui, ó, eu quero ter foco para fazer mais exercício físico para perder peso, né? Então, vamos pôr um exemplo do Alex, por exemplo. Levantar e fazer exercício físico deveria estar na lista de tarefas, né? Importantes, aquilo que você não deve acabar o dia sem fazer. Você não deve deixar que um celular, uma mensagem de WhatsApp, a resposta aos e-mails, coisas triviais do dia a dia te tirem do seu objetivo, né? Então, isso exige realmente muito foco, né? Então, fica a dica aí para o Alex. O Edilson tem um cronograma diário para seguir com objetivos específicos, planejo mentalmente, se está funcionando, maravilhoso. Quem é desorganizado é importante ter uma listinha, tá? O Eugênio pediu para falar sobre os locais de aplicação de insulina. Ótimo a gente falar sobre esse tema, tá? Eu acho que é um tema crucial no dia a dia em relação aos locais. Quais são os locais para aplicação de insulina, tá? Face posterior do braço, nessa gordurinha, tirando 3, 4 dedos do ombro, 3, 4 dedos do cotovelo. Mesmo usando a mesma área, gravem que o local de aplicação também deve ser feito rodízio de pelo menos 2 centímetros de distância de um local para o outro. E são os 2 braços. No abdômen, tirando 2 dedos de cada lado do umbigo, né, em torno do umbigo, toda a região lateral você pode aplicar insulina. E na coxa, a região que a gente fala que é anterolateral, né? A banda de fora da coxa. Tirando 3, 4 dedos do joelho, 3, 4 dedos do quadril. Você pode aplicar em toda a região da coxa, dos 2 lados. É muito importante a gente entender algumas coisas em relação aos locais de aplicação de insulina. Primeiro, que a gente deve utilizar todos, inclusive a região glútea também pode ser usada, né? O bumbum. Sempre dividindo o bumbum em 4 e aplicando no quadrante, que a gente fala quadrante superior externo, né? Aquele mesmo local que o pessoal aplica injeção quando você precisa aplicar intramuscular. Todos esses locais podem ser utilizados e todos devem ser feito o rodízio. Muitas pessoas que não fazem o rodízio correto começam a desenvolver o que a gente chama de lipodistrofias, que pode ser a lipohipertrofia, que cria um calombo, né? Calombo ou caroço, ou parece uma bolinha de ping-pong, que pode deformar aquela região da pessoa. E pior do que deformar, nos locais onde existem a lipodistrofia, a absorção de insulina não é adequada. Pode variar a dose de insulina em até 30% a 40%. Então, o que todo mundo que é usuário de insulina precisa fazer? Palpar os locais de aplicação de insulina com a ponta dos dedos, tá? Tanto o braço, quanto o abdômen, quanto a coxa, quanto a região glútea, se utilizar demais, tá? Muitas pessoas até dão uma dica que eu acho legal, é que durante o banho, quando ensaboar, passa o sabão e passa, que parece que o dedo desliza mais, as pessoas acham mais. Se você achar qualquer região mais endurecida, tá? Ou mesmo com aquela consistência de um caroço, de uma bola,
você não pode mais aplicar insulina naquele local, de jeito nenhum, até que isso desapareça, para que você possa ter uma regularidade maior da aplicação de insulina. E o que é importante na questão da lipodistrofia? Se você aplica hoje na lipodistrofia e amanhã você aplica numa região que não tem lipodistrofia, você pode ficar hiperglicêmico hoje e pode ter uma hipoglicemia amanhã. Por quê? Porque a sua dose vai variar muito mais e muitas vezes o médico está ajustando a sua dose de insulina baseado no que ele está vendo no seu diário, mas que é baseado na aplicação de insulina em um local que não é adequado, tá? Então, essa palpação dos locais de aplicação são muito importantes e vocês devem sempre realizar essa palpação, tá? Outras causas que podem levar à lipodistrofia: o uso de agulhas por muito tempo, né? Tem gente que troca a agulha no dia que troca o frasco, né? Ou o refil. E o que a gente tem que lembrar, gente? De quanto em quanto tempo que a gente tem que trocar a agulha? De preferência, era a cada aplicação, né? Isso seria o correto, porque é um material pérfuro cortante. Mas a gente sabe que as agulhas não são baratas, não são acessíveis para a maioria das pessoas. E a gente então pede que as pessoas não utilizem mais que 3, 4 vezes uma agulhinha de insulina ou uma seringa, né? Então, se você utiliza insulina lenta uma vez por dia, no máximo em 2, 3 dias você deve trocar essa agulha. E trocar todos os dias a agulha da insulina rápida, se você tem diabetes tipo 1 e usa múltiplas aplicações por dia, para que você não favoreça também a lipodistrofia, né? Porque as agulhas vão ficando rombas, ao invés de penetrar macio, passa a cortar a pele. Tanto que muita gente, quando usa agulha demais, fala: na hora que eu vou aplicar, eu escuto até um barulho, doutora. E não era para fazer aquele barulhinho como se tivesse alfinetando uma madeira, né? É para entrar e sair bem macia, tá? E às vezes as coisas erradas se somam. Usa muito a agulha, que já torna a aplicação mais dolorosa, e a pessoa vai e aplica em cima do local da lipodistrofia, onde a sensibilidade é menor. Então, vira um ciclo vicioso. E quando você vai investigar a fundo o que está acontecendo com o perfil de glicose daquela pessoa, você começa a descobrir que muito pouco diz respeito à dose de insulina, e sim aos erros que estão acontecendo no dia a dia, né? Então, vira e mexe, a gente pega pacientes usando, por exemplo, pacientes com diabetes tipo 2 utilizando 150, 200 unidades de insulina por dia. E quando a gente vai olhar os locais de aplicação, a pessoa há anos só aplica no local da lipodistrofia. Quando a gente vai arrumar o tratamento e pede para a pessoa não usar mais aquele local, a glicose melhora como se eu tivesse passado 400 unidades de insulina, quando na verdade eu reduzir a dose, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, e um dos motivos, gente, da gente ter essa live é que vocês que estão aqui, né, os guerreiros do sábado 17 horas, eduquem as pessoas, né, que vocês conhecem. As pessoas com diabetes representam hoje cerca de 10% da população mundial. Então, essas pessoas com conhecimento sobre a doença, elas são as mais poderosas para educar, tá bom? Então, acho que eu respondi aí a pergunta, né, do Eugênio, tá?
Deixa eu ver aqui outra pergunta. Qual a correlação entre a glicemia aferida no aparelho e a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, tá? Então, quando você está medindo aqui, você está vendo a glicose da hora, daquele momento que você está medindo. Quando você mede a dose hemoglobina glicada no laboratório, você está vendo as glicoses que você viu aqui e as que você não viu em lugar nenhum dos últimos 90 a 120 dias, tá? Então, esses são dois parâmetros que nós utilizamos no controle do diabetes, de quem usa insulina, né? Que é a principal indicação. A medida da glicose em casa, que é monitorização domiciliar da glicose, e a hemoglobina glicada. E mais recentemente, com a vinda dos sensores de glicose, de monitorização contínua de glicose, nós temos mais um parâmetro para ajudar no controle do diabetes, que é medir o tempo que a pessoa em uso do sensor de glicose permanece dentro da meta adequada para a sua idade, que a gente chama de time in range. Quando as pessoas adultas, tá? Não idoso, não grávida, permanecem 70% ou mais do tempo monitorada dentro da meta, isto tem relação com bom controle do diabetes e com menor risco de complicações da doença no futuro e, consequentemente, com hemoglobina glicada melhor, tá bom? A Assis perguntou: posso alternar a pidra e asparte em um mesmo mês? É a mesma coisa de você comprar uma insulina e a outra faltar no mercado, tá? Você usa toda uma, depois você usa toda outra. Elas têm a mesma função, o mesmo perfil de ação, iniciam a sua ação em 5 a 15 minutos e, portanto, tanto a pidra quanto a asparte, Novorapid, quanto o Malog, grava aí, galera, devem ser aplicadas 10 a 15 minutos antes de começar a comer. A insulina asparte Fiasp, né, que também é uma asparte, tem uma ação ultra rápida. Então, esta insulina pode ser aplicada idealmente 3 a 5 minutos antes de começar a comer, tá? E a gente sabe que muitas pessoas aplicam essa insulina errada. Aplicam ao comer e aplicam logo após a comida. Mas muitas vezes não é culpa das pessoas, porque os estudos com a pidra, o Malog e asparte foram feitos assim: aplica e come ou aplica logo depois de comer. Então, os profissionais de saúde, até os novos estudos com a insulina Fiasp, sempre recomendamos assim. E os estudos da Fiasp também foram feitos comparando com a Novorapid, que também é outra asparte, aplicando e comendo, tá? Então, a gente precisa ter uma interpretação mais racional. Não é que as pessoas estão fazendo errado, não estão fazendo da forma adequada, mas estão muitas vezes seguindo a orientação que foi recebida. Mas com esses novos estudos, é importante que a gente corrija isso. Então, quem aí utilizar a Pidra, Malog e Novorapid, passar a utilizar 10 a 15 minutos antes de começar a comer. E quem utiliza Fiasp, 5 a 15 minutos. Para coisinhas do dia a dia, é importante você acordar com o seu médico prescritor se você pode fazer alguma coisa diferente, tá bom?
A Elane falou que a filha faz o rodízio, mas já está praticamente tudo roxinho. E eu acho que a rápida não está fazendo efeito. Talvez seja por causa desses calombinhos, né? As crianças que não têm tanto tempo de diabetes, é importante olhar exatamente o que que é. Os roxinhos, o sair sangue, às vezes pega um vasinho e sai mesmo. Mas é importante que o local seja palpado para que realmente saiba se isso aí é uma lipodistrofia, principalmente quando os meninos são muito magrinhos, tá? Então é importante, e o rodízio ajuda muito nisso aí, tá? O Alex Rocha perguntou se estamos muito longe de uma cura para o diabetes tipo 1. Espero que não, Alex, né? Nós não temos nada disponível para amanhã, o que deixa a gente mais cheio de esperança. O que eu acho que deixa a gente mais cheio de esperança é que hoje, ao contrário de muitas pessoas que diagnosticaram 20, 30 anos atrás, nós temos insulinas modernas, monitorização contínua, apoio da tecnologia. Então, é possível que as pessoas com diabetes tipo 1 tenham uma vida, né, muito saudável e bem controlada. Então, isso aí já acalma bastante o coração da gente. Eugênio, quanto tempo leva para a lipodistrofia desaparecer? Depende. Se for uma coisa recente, às vezes 3, 6 meses desaparece. Mas se for, por exemplo, pessoas que estão com lipodistrofia há 15, 20 anos, pode levar 2, 3 anos para voltar ao normal e talvez algumas regiões demorem até mais, né? Eu tenho pacientes que já estão há 2 anos sem aplicar no local e teve redução importante, mas uma redução de 50%, ou seja, vai demorar bastante, tá? Não tem nada que possa ser utilizado para melhorar o local a não ser descansar a região. Quando a pessoa tem muita lipodistrofia, gente, que às vezes acontece, tá? Às vezes você vai examinar os locais e a pessoa tá tomada. É difícil até achar um local para aplicar insulina, isso é verdade. O que que a gente tem no mercado hoje? A gente tem um dispositivo que chama iPort, tá? Porta de insulina, né? iPort, que é um dispositivo de mais ou menos 3 centímetros, 4 com adesivo, que tem um buraquinho para introdução da seringa ou da caneta, né? Para acoplar e que funciona como um local de aplicação. E esse dispositivo você pode aplicar e ficar 3 dias com ele. E todas as aplicações de insulina passam a ser feitas nele. Com isto aí, as pessoas que faziam às vezes 5, 6, 7 aplicações por dia passam a fazer uma aplicação do iPort a cada 3 dias. Quando a pessoa tem muita lipodistrofia, um recurso muito interessante é usar o iPort, tá bom? A Elaine falou que pode estar tendo dificuldade nas aplicações, então isso é legal. Experimentar isso aí, realmente revisar, tá? Vamos ver aqui quem mais perguntou. Esther Alice, após 2 horas da refeição, medida a glicemia. Não entendi a pergunta. Diabetes tipo 1, ideal em quais valores a glicose? É por idade, tá, gente? Não é por tipo de diabetes, a não ser o diabetes gestacional, que tem metas próprias. De modo geral, a meta de glicose para a maioria das pessoas é de 90 a 180, tá? É uma faixa de variação. Então é muito importante entender isso, porque tem muita gente que acha que a meta de glicose para quem tem diabetes é aquela do laboratório quando a pessoa faz e dá até 100. Não é, tá? Não é. Ninguém vai ter a mesma glicose todos os horários que medir ou todo exame que fizer. É uma faixa de glicose. Se 70% ou mais do tempo para um adulto, né, e um adolescente também,
a pessoa estiver dentro daquela faixa, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, às vezes com 100, às vezes com 170, né? Mas a maioria girar ali significa que daqui 3 meses você tem uma chance de ter uma hemoglobina glicada ótima, tá? Então sempre discuta, gente. Se você não sabe a sua meta de glicose, é igual o que a gente começou a falar na live lá às 5 horas. Se você não sabe o que quer, você não sabe o que que você está procurando. E aí você está lutando pelo quê? Ah, eu não sei qual que é a minha meta de glicose. Então, na hora que você mede a glicose, você vai encontrar qualquer coisa tá bom, né? E não tá certo. E muito antes, pelo contrário, tem gente que vê que tem na cabeça que a glicose boa para quem tem diabetes é menor que 100, por exemplo. Aí quando a pessoa tem 140, ela surta, que ela tá péssima, que ela tá mal controlada, que ela tem que fazer uma nova consulta, quando na verdade ela tá na meta. Então, primeiro, tem que saber qual que é a meta. Se você não sabe a sua meta de glicose, relembre com o seu médico. Se você nunca soube, pergunta novamente. Se você esqueceu, pergunta novamente, né? Por quê? Porque a educação ela é continuada, tá? Então, quanto mais você escuta, quanto mais você sabe, menos você sabe, porque só tem dúvida quem sabe alguma coisa. Quem não sabe nada, não tem dúvida de nada, né? Então, não sabe, pergunta. A Esté está perguntando, agora eu entendi. A glicemia 2 horas após a refeição, a glicemia continua caindo. Por quê? Pode ter vários motivos, tá? A sua quantidade de carboidratos calculada por dia pode não estar adequada. A sua quantidade de insulina pode não estar adequada. Pode ter efeito do exercício físico. E como a gente falou bastante semana passada, comida e insulina são apenas 2 dos 42 fatores que alteram a glicose. Então, nem tudo que acontece na vida de uma pessoa que tem diabetes diz respeito à insulina e à comida. Então, a gente precisa, eles são muito importantes, sim, como fatores que alteram a glicose, principalmente se a insulina não for usada, né? Mas não são os únicos fatores. Então é muito importante ter isto em mente, porque às vezes as pessoas se culpam muito. Ah, eu comi a mesma coisa, fiz a aplicação de insulina direitinho e não sei por que na hora que eu medi a minha glicose ela estava alta. E a pessoa às vezes se culpa de ter feito alguma coisa errada. Então, primeiro se pergunte: será que realmente eu fiz alguma coisa que não está correta? Né? Então, eu acho que isso é importante refletir, porque são várias as causas que podem levar a isso. A Tati perguntou se é normal o colesterol dar alterado no diagnóstico. Após o tratamento e a glicemia controlada tende a melhorar ou precisa de medicação? Depende. Tem pacientes, por exemplo, com diabetes tipo 2, que já são pessoas que têm problema de colesterol e risco cardiovascular elevado, que quando diagnosticam já acha ela muito alta. Quando o diabetes está descontrolado, principalmente o triglicérides pode vir muito elevado, tá? Então, quando a pessoa está muito descompensada e não tem uma indicação precisa de usar o remédio de colesterol, como os pacientes com diabetes tipo 2 com mais de 40 anos, fica a dica aí também, tá, gente? Se você tem mais de 40 anos e tem diabetes, procure o seu médico, porque você, a não ser que você tenha contraindicação, você tem indicação de usar o remédio de colesterol, as estatinas, qualquer que seja este valor de colesterol, para alcançar o valor de LDL colesterol abaixo de 70 e quem tem risco cardiovascular muito elevado, abaixo de 50, tá? Então, às vezes as pessoas falam, mas meu colesterol é ótimo para quem não tem diabetes. Talvez para você que tenha não seja bom,
tá? Abaixo de 40 anos tem que ser calculado o risco cardiovascular para decidir sobre a prescrição dessas estatinas. Semana passada comentou sobre a interferência da anemia na hemoglobina glicada. Pode esclarecer um pouco mais, por favor? A gente tem vários fatores que podem interferir na hemoglobina glicada. A anemia é um deles. Por quê? Porque a hemoglobina glicada é a glicose que se liga na hemoglobina. A mesma hemoglobina, a célula vermelha do sangue, que baixa quando a pessoa tem anemia. Então, se você não tem uma produção e uma destruição adequada dessa hemoglobina, ela não pode ser usada para medir a glicose que se ligou na hemoglobina, tá bom? Então, se tem uma anemia muito grave, primeiro precisa melhorar para depois utilizar isso como parâmetro. Aí a gente tem dois caminhos. Se for necessário saber a média da glicose por algum motivo, né? Por exemplo, uma gestação, a gente pode pedir a frutosamina, que mede a média da glicose mais recente, últimas 7 a 21 dias. Ou, enquanto melhora da anemia, a gente acompanha com a monitorização domiciliar ou com a monitorização contínua de glicose, tá bom? Já tô vendo o povo falando aí, né, que tem uns calombim. Aproveita, vocês não estão querendo participar ao vivo da live, vai palpando os locais de aplicação aí, para ver se vocês acham mais calombinhos, tá? Aline, boa tarde. É comum o paciente com diabetes tipo 2, iniciando insulinoterapia com NPH, sentir dor de cabeça? A dor de cabeça, né, a cefaleia, não é um efeito colateral de insulina. O efeito colateral de insulina é hipoglicemia, o mais frequente. E hipoglicemia pode dar dor de cabeça, né? Pode dar cefaleia. Então, é importante saber se na hora da dor de cabeça, medir a glicose para saber se não está em hipoglicemia. Isso também vale, gente, de dica para as pessoas que acordam com dor de cabeça ou com aquela sensação de peso na cabeça, ou que tiveram um sono ruim, uma noite ruim, muito pesadelo, um sono perturbado, que acorda cansada, porque essas pessoas podem estar com hipoglicemias durante a madrugada, né? E aí vem o conjunto do povo que tem preguiça de acordar de madrugada para medir a tal da glicose. É importante medir glicose em um dia normal da sua vida, né? Que você não bebeu, que você não comeu uma pizza, que você não comeu, que você não exagerou, um dia normal, né, da sua vida. Colocar um relógio e medir de madrugada, se você não usa sensor de glicose, para que o profissional de saúde possa avaliar o perfil da sua glicose antes que você tenha algum episódio mais grave. Porque o diabetes, ontem a gente está tendo um congresso, estava tendo, né? Acabou ontem, um evento que chama Endodebate. E aí, eles falaram uma coisa muito legal, uma frase muito legal ontem. Diabetes se mede, né? Não adianta ficar assim, porque eu sinto, né? Com o meu diabetes eu sinto toda hora que eu tô passando mal. Então, não se sente, se mede para ter certeza, né? Então, é importante medir de madrugada. Dá preguiça? Dá. É cansativo acordar para medir? Pode ser, né? Mas o que você quer? Vamos voltar lá para o começo da live. Vamos definir. O que você quer de sua vida? Você quer um bom controle? Ou você quer correr um risco e quando você for na consulta, você não puder ajudar a equipe a identificar seu perfil de glicose? Tem que decidir, né? Então, isso é importante.
É após 2 horas da refeição eu meço a glicose e após isso ela cai muito. Isso é muito importante que a Esté falou, que às vezes acontece quando as pessoas não esperam os 10, 15 minutos antes de comer para aplicar a insulina. Às vezes você não espera, a glicose sobe e despenca. E às vezes não coincide com uma refeição. Então, uma das dicas importantes é aplicar a insulina, se não for a Fiasp, a mais nova, 10 a 15 minutos antes de começar a comer, tá? Meu filho usa Glargina, tem 15 anos, pode trocar para Toujeo? A insulina Toujeo, que é uma Glargina, tá? Para quem não conhece, nós temos duas insulinas Glargina no mercado. A Glargina 100 unidades por ml e a Glargina 300 unidades por ml. É uma insulina mais concentrada, tá? Embora as moléculas sejam parecidas, né? São insulinas humanas, elas não são bioequivalentes. O que é isso? Elas não agem exatamente da mesma forma, embora elas sejam parecidas. Só que Toujeo, por bula, não está liberada no Brasil para menores de 18 anos. Tem muita gente usando, principalmente por ser parecido, tá? Mas aí a gente tem que entender uma coisa quando a gente muda a insulina. Por que mudar a insulina, né? Por que mudar de Glargina 100 unidades, que é inclusive distribuída em vários estados pelo governo, para Toujeo? Tem que ter um motivo. Quais seriam os principais motivos? Com Toujeo, os estudos mostraram uma leve redução dos episódios de hipoglicemia. Prestem atenção na palavra que eu falei. Leve redução. E ela, por ser mais concentrada, ela dura mais. Então, quem o troca de Glargina para Toujeo tem uma flexibilidade da hora da aplicação de mais ou menos 3 horas. Quando você usa a Glargina 100 unidades por ml, a gente só tem duas no mercado, Lantus e Basaglar. Você precisa escolher o horário do dia que você quer aplicar, mas aplicar sempre no mesmo horário, tá? Usamos Basaglar. Se usar Lantus, o efeito é diferente. Posso mesmo usar Basaglar e no outro Lantus? Poder você pode, mas a pergunta é para quê? Que você vai utilizar um mês um mês outro. Não faz sentido. O preço das insulinas, ele é um pouco diferente, né? Uma é um pouco mais cara do que a outra, mas existem programas de desconto. Então, veja com o seu médico qual que é a insulina que você vai usar e mantenha, porque ambas são Glargina 100 unidades por ml, né? Então, não faz muito sentido, tá? O Matheus fez uma pergunta muito importante. Neuropatia diabética, queimação nos pés, cãibras, dormências, são comuns. Mesmo com a glicemia controlada, complicações crônicas acontecem com o tempo de doença mal controlada. Então, o tempo conta. Então, se você tem uma neuropatia, que é a complicação mais frequente do diabetes, e você teve um passado de mau controle, você pode sim estar controlado agora e ter neuropatia. Então, é muito importante, né, gente, que as pessoas façam o exame dos pés para detectar lesões, se educar e a neuropatia, pelo menos uma vez por ano, se ficar apertado, 1 ano e meio, 2 anos, né? Se tiver tudo bem, para que a pessoa possa fazer todos os testes para neuropatia, tá? O LDL está alto com o uso do medicamento, mas as outras taxas, tipo colesterol e triglicérides,
baixo, o que determina o ajuste de doses e o risco cardiovascular é o LDL, tá? Minha filha tem 11 anos e diabetes tipo 1 há 5 anos. Ultimamente está aumentando muito depois das 4 da manhã. Este é o horário macabro. Se a gente pudesse, a gente acordava mais cedo só para pular ele, né? Entre 4, 5 horas até 7, 8 horas da manhã é o período de maior resistência à ação da insulina, tá? Então, este horário tende a subir a glicose em muitas pessoas, tá? Então, isso é importante, inclusive é uma das coisas que a gente consegue entender melhor quando as pessoas medem a glicose de madrugada ou usam a monitorização contínua de glicose. Nesses casos, há necessidade de ajustar o tipo de insulina, tá? E é até uma das indicações, chama fenômeno do alvorecer, é uma das indicações para uso da bomba de insulina. Vamos ver aqui. Na minha família não há pessoas com diabetes. Aos 34 anos eu fui diagnosticada DM1. Por que que isso ocorre? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? Pode ocorrer em qualquer pessoa, em qualquer idade e não tem a ver com o número de casos que existe na sua família, tá? Agora, o que tem que ser levado em consideração é que, estando o diagnóstico de DM1 correto, isso não quer dizer que você ou algum parente, que algum parente passou, né? Isso não é uma herança genética. Com 34 anos seria diabetes estipulada? Depende, né? Porque o diabetes estipulado ele tem umas caracterizações. A pessoa tem que conseguir ficar bem controlada com medicamento oral ou sem nada, pelo menos 6 meses antes do início da insulinoterapia, porque a destruição da reserva das células beta, ela é lenta e progressiva, tá? Então, IDM1 é mais rápida. Então, a pessoa já começa a utilizar a insulina. Logo depois do diagnóstico, é muito importante essa medida. A Cleide está falando que acordar na madrugada nesse frio é cruel, né? Eu não sei que frio é esse que você está falando, porque eu não estou sentindo ele ainda não, viu, Cleide? Mas cruel, uma muito cruel, é a pessoa sair de casa para ir para uma consulta, chega lá, não ter glicose de madrugada, tá com a glicose de jejum elevada e o seu médico falar assim: pois é, Cleide, agora você amarrou minhas mãos. Não vou conseguir melhorar essa glicose de jejum sem ver sua madrugada. Isso é que é cruel, hein? Pensa bem, né? Pensa bem. A insulina inalável pode ser uma boa opção para utilizar em festas, em eventos que você não pode esperar tanto para comer. Depende, né? É um tratamento caro que você precisa fazer ajustes de acordo com a dose que você usa. Tem doses de 4, 8 e 12 unidades, mas é uma possibilidade utilizar as insulinas combinadas, já que o início de ação dela é bem rápido, tá? É uma opção, né? Uma opção mais onerosa, mas é uma opção, tá? Acho que a maioria que eu já respondi, teste com bomba, tererê, tererê. Pessoal, acho que eu acabei as perguntas de todo mundo aqui, acho que eu não deixei nada para trás. Nosso tempo está acabando, só tem mais 3 minutitos para o nosso evento de hoje. Eu falei que nas últimas a gente está fazendo uma live e meia, 2 lives. Então daqui a pouco, todo dia, nós vamos marcar todo dia esse encontro com o endócrino aqui, né? Então eu queria falar, só para terminar, eu queria falar 2 coisas com vocês, né? Toda semana eu falo a mesma coisa. Nós temos um projeto na Santa Casa, que é o Diabetes nas Escolas, para ajudar a treinar as equipes escolares para receberem melhor os alunos com diabetes. Então eu gostaria de convidar vocês para, saindo daqui, ir lá na página do Instagram Diabetes nas Escolas,
Curte a página, compartilha o projeto, porque o treinamento das equipes escolares, ele é gratuito pela Santa Casa de Belo Horizonte. Na pandemia, nós não temos treinamentos presenciais, mas nós temos uma educação à distância, um EAD, que também é gratuito, tá bom? Toda quinta-feira, 10h30, nós temos a live do ambulatório junto com a Santa Casa de Belo Horizonte, nosso centro de diabetes. Então, quem tiver disponível também, convido aí para participar. Sábado que vem, se Deus quiser, estarei aqui novamente tirando as dúvidas de vocês às 17 horas. Quem tiver dúvidas durante a semana, pode mandar lá no privado que a gente responde com prazer. Tá bom? Quem perdeu o começo falando sobre foco, até segunda-feira eu vou liberar lá no Pergunte para Endócrino, do link da bio, algumas coisas do que a gente falou hoje. Vocês podem olhar as coisas que a gente postou nas semanas passadas, tá bom? Pessoal, bom finalzinho de sábado, bom domingo para vocês. Se cuidem e até sábado que vem. A live vai ficar gravada. Beijo!